Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Sementes do Florescer e ao terceiro episódio do Momento Terapêutico. Este é um espaço aberto para você que deseja se conhecer cada vez mais e que busca transformar dificuldades em potencialidades. Eu sou Daniela Lopes, Gestalt terapeuta da Gestalt Viva e discípula de Cláudio Naranjo. No episódio de hoje, eu vou falar sobre como usar a raiva a seu favor. O que é a raiva? No meu ponto de vista, a raiva é uma das emoções básicas do ser humano. Isso significa que em algum momento da nossa vida será inevitável que a gente entre em contato direto com essa emoção. E ela surge quando nós estamos diante de uma ameaça, quando nos sentimos injustiçados e também quando nos deparamos com a frustração. Esses são os momentos comuns da gente entrar em contato com essa emoção tão forte e tão potente. Então, como seria usar a raiva a seu favor? É isso que nós vamos aprofundar aqui agora. Primeiro, quero dizer que as pessoas lidam com a raiva de maneira diferente e a mesma pessoa, em situações diversas, também lida com a raiva, expressa a raiva em intensidades diferentes de acordo com o momento e a situação que a pessoa está enfrentando. Vou trazer aqui 3 possibilidades, de lidar com a raiva. Dessas 3 possibilidades existem várias bifurcações, mas eu vou simplificar aqui em 3 maneiras distintas de lidar com a raiva. Então, tem pessoas que lidam com a raiva de uma forma muito intensa. Aliás, eu vou trazer 4 maneiras. Tem pessoas que lidam com a raiva de forma muito intensa e muitas vezes exageram na expressão da raiva. Isso significa que em situações pequenas, onde a raiva, a frustração é pequena, a raiva é super controlável com uma respiração, né? Ela é tranquila de atravessar uma situação que não exige tanto esforço e a pessoa explode por pequenas coisas. Tem pessoas que não expressam a raiva, que elas contêm a raiva, elas sentem a raiva, mas não sabem com muita clareza, sabe, como definir essa raiva, porque para elas entendem que raiva é um sentimento muito indigno, vamos colocar assim. Talvez tenha aprendido isso dentro da própria casa, na família, que raiva é um sentimento desprezível, que pessoas íntegras, que pessoas bacanas, vamos colocar assim, elas não expressam a raiva, então elas entram em contato com a raiva, mas elas contêm a raiva de uma maneira muito dura. Então são pessoas muito rígidas, onde a gente vê até uma rigidez corporal mesmo. A gente vê muitas vezes a pessoa com toda a musculatura facial travada, os dentes cerrados, os ombros elevados, as mãos às vezes fechadas, às vezes a pessoa fica vermelha, né? Tem a expressão ficou vermelha ou ficou vermelho de raiva. Isso acontece porque o contato com a raiva gera reações fisiológicas mesmo. Essas reações fisiológicas às vezes são tremores, tremer de raiva é uma outra expressão comum, né, da gente dizer. Aparecem palpitações, o coração acelera, a musculatura tensiona, pode ser de uma parte do corpo ou de todo o corpo, de várias partes do corpo. A pressão tende a se elevar e em pessoas que contêm muito a raiva pode acontecer um prejuízo da saúde, né? Em situações extremamente graves pode acontecer um ataque cardíaco, um AVC, isso levando para uma proporção muito grande. Então tem essas pessoas que contêm a raiva, apesar de ter contato com ela, às vezes de forma consciente, às vezes não é tão consciente assim, mas em contato elas travam, elas enrijecem. Tem pessoas que nem sentem a raiva, parece que elas estão desconectadas da raiva. Então, elas passam por determinadas situações sem conseguir se defender, sem conseguir colocar um limite,
sem conseguir enxergar que o outro está abusando da boa vontade dela, que está excedendo um limite que precisaria ser respeitado. Então a pessoa se prejudica por ela não conseguir entrar em contato. É claro que ela sente, mas ela não sente de forma consciente. Ela não tem clareza de que aquilo é raiva. Em algum momento, muito provavelmente na infância, ela desconectou da raiva para receber amor dos pais. Eu falo amor dos pais porque o mundo da criança começa no relacionamento com os pais. Em primeiro lugar, no relacionamento com a mãe, depois com o pai. E quando eu falo mãe e pai, podem ser pais adotivos ou pessoas que cuidaram daquela criança, né? Que foram as pessoas que direcionaram o caminho, que acompanharam, às vezes uma tia, um tio, avós, não importa, mas as pessoas que fizeram função de cuidadores daquela criança. Então, quando a pessoa entende que ela não tem direito de sentir raiva por alguma razão, ela sentiu raiva, foi muito recriminada, ela pode cortar essa conexão com esse sentimento básico e seguir pela vida de uma forma apática, de uma forma muito passiva, sem conseguir tomar uma atitude. E existe uma quarta maneira de lidar com a raiva, que é a maneira saudável, que seria a gente tomar consciência daquilo que está sentindo, buscar naquele momento qual é a necessidade existente naquela situação e agir em consciência para usar a raiva a nosso favor, para transformar a energia da raiva prejudicial em uma energia positiva, em tirar proveito daquela situação. Então aqui já fica claro que a raiva tem essa função de nos proteger, de nos deixar em alerta, de convidar a uma ampliação da nossa consciência, a dizer assim, olha, você está numa situação de risco, fica atento, você vai precisar tomar uma atitude. E a raiva, por ser uma energia muito intensa, nos convida a uma ação. Precisa ser canalizada para uma ação. Por isso é tão ruim quando a pessoa escolhe conter essa raiva. Ela pode fazer muito mal a ela mesma. E explodir essa raiva, né, para o outro, projetar essa raiva no mundo, também faz muito mal para a própria pessoa e também faz muito mal para o outro. Faz muito mal para a própria pessoa porque em algum momento ela toma consciência de que aquela raiva, aquela atitude foi exagerada. Mesmo que ela não assuma, aquilo pode ficar remoendo dentro dela ou pode alimentar uma atitude arrogante, né? Se ela acha que está tudo certo, não tem consciência de que exagerou, ela alimenta uma atitude arrogante. E pessoas muito arrogantes encontram no caminho muita dificuldade de comunicação, muita dificuldade de contato com o outro. Então são maneiras, os dois polos, né? Tanto a manifestação de contenção excessiva ou de explosão excessiva trazem muito prejuízo, em primeiro lugar, para a própria pessoa e, claro, que depois, né, para as pessoas à volta dessa pessoa, para as pessoas que ela ama, para as pessoas que ela convive. E a anestesia, a pessoa pode pode achar que tá bem, né? Tô bem, porque eu não sinto raiva, sou uma pessoa muito passiva, né? Pessoas muito passivas não estão conscientes, não conseguem agir da forma adequada. Passivo é diferente de pacífico. Pessoas pacíficas são aquelas que aprenderam a lidar com a energia da raiva em benefício próprio e em benefício dos demais, que aprenderam a usar a raiva de uma maneira positiva. Por que pacífica? Porque ela sente a raiva, tem consciência da raiva, consegue tomar uma atitude, consegue colocar limite na medida certa. Então, esse é o convite para que a gente possa buscar esse olhar. Em alguns momentos diante da nossa vida, em uma atitude pequena, vou dar um exemplo aqui. Imagina que você chegou num restaurante, está um dia muito quente, muito calor, e você com muita sede, e você se dirige a um restaurante da sua preferência, já com uma expectativa, né, de chegar ali e tomar uma bebida que te agrada muito. Eu vou colocar aqui um suco, porque muitas pessoas não
né, bebem álcool nem nada, ou tomar uma água, ou tomar um suco. Então vamos imaginar aqui tomar uma água, porque muita sede, a gente quer água mesmo, né? E você chega no restaurante e pede o garçom uma água sem gás. Você chega e fala, eu gostaria de uma água sem gás. O restaurante está lotado, você está morrendo de sede, você detesta água com gás. E o garçom, não atento àquilo que você pede, traz uma água com gás. Quando ele abre, você põe no copo e você vai beber, é aquela água que não foi a água que você solicitou. Isso gera uma frustração. E diante dessa frustração, pode vir a raiva. Você pensa, poxa, eu pedi uma água sem gás. Qual a parte do sem gás a pessoa não entendeu? E naquele momento, a gente pode olhar para o todo, ver o restaurante lotado, olhar, tipo, o trabalho excessivo do garçom e compreender que eu realmente tenho uma frustração, você tem uma frustração diante do pedido que você fez, mas você consegue enxergar a humanidade do outro e entender que pessoas humanas se equivocam, erram, né? Não prestam atenção e frustram o outro. Então, você consciente daquela raiva que você tá, daquela frustração que você tá em contato, você tem algumas opções de ação, que seria colocar a raiva a seu favor. Você pode beber a água com gás a si mesmo, porque a sede está muito grande, restaurante lotado e o garçom não chega rápido perto de você. Então, de forma consciente, você pode fazer uma escolha. Eu escolho tomar água com gás e diluir, deixar a energia da raiva esvair, né? Porque você tomou uma atitude consciente e tá ok você beber aquela hora, naquele momento, a água com gás. Você pode não tomar e esperar o garçom e falar, olha, eu te pedi uma água sem gás, você trouxe uma água com gás, então vou pedir para você trocar. Essas são atitudes que a gente coloca a raiva a nosso favor. Ou pode ter uma reação exagerada e quando o garçom se aproximar, a pessoa já, né, perdeu o limite, perder a noção de respeito e xingar o garçom e colocar toda a raiva que você tá dentro de você, muitas vezes por outras coisas que aconteceram no dia ou na semana, jogando tudo para cima do outro. Isso é usar a raiva contra você mesmo. Porque em algum momento você pode tomar consciência de falar, nossa, me equivoquei aqui, exagerei, passei do limite. E se você toma consciência naquele momento por uma razão de estresse ou por qualquer outra razão que seja, você ainda pode usar a raiva a seu favor, que é usar a raiva para aprender, usar o exagero da atitude para aprender, para se redimir diante do outro, para chamar o garçom e falar, olha, você me desculpa, eu me equivoquei, eu exagerei aqui, tudo bem que eu te pedi, né, e fiquei aqui frustrada com a sua atitude, mas eu exagerei, te peço desculpa. Você pode usar a raiva ainda a seu favor como aprendizado. E imagina que uma segunda situação um pouco mais tensa, um pouco mais frustrante e um degrau a mais, né, na expansão da consciência para lidar com a raiva e colocar a raiva a seu favor. Imagina que você está atrasado, naquele dia te aconteceu um imprevisto, você tem um compromisso importante e alguém que também é muito importante para você está passando mal e te pede para comprar um remédio, para assistir essa pessoa em um hospital. Mas vamos colocar aqui, a cena te pede para comprar um remédio. Aquela pessoa está sozinha em casa, está precisando de ajuda e te liga naquele instante que você está na correria. Então, ali você fala, claro, e vai atender a necessidade dessa pessoa, passando na farmácia para deixar ainda o remédio na casa dela. Então, você tem um tempo contado, você sabe que dá tempo se for rápido, você se coloca à disposição, mas quando você chega na farmácia, a farmácia está lotada e só tem 2 atendentes. Aquilo só de entrar e olhar o ambiente já aumenta o nível de tensão. Já fala assim, meu Deus do céu, não vai dar tempo e aquilo aumenta a ansiedade, aumenta a tensão e você ali toma consciência, né?
Se você está atento, é um chamado de consciência, porque você se frustra ali, porque a intenção seria chegar na farmácia, ser atendido rápido, pagar rápido, passar na casa da pessoa, deixar o remédio e ir para o seu compromisso com uma margem de segurança para não se atrasar. Ali você entende que a margem de segurança, se você continuar na farmácia para atender a necessidade, nem a desejo, a necessidade do outro, daquela pessoa importante, a margem de tempo foi embora. Vai ficar tudo assim na tábua da beirada. Ali, a frustração surge, a raiva aparece. Se você estiver consciente, você vai ver que veio mais ansiedade, veio raiva. E usar a raiva a favor seria o quê? Seria naquele momento avaliar a situação, olhar o tempo, determinar um tempo para você ficar ali que não comprometa o seu compromisso, mas que também dê uma margem para você atender a necessidade daquela pessoa que é importante para você e já ter uma carta na manga, já ter um plano B. O que seria esse plano B? Ligar para alguém e pedir para essa pessoa socorrer essa outra pessoa importante para você. Pedir por telefone na farmácia para entregar na casa dessa pessoa que é importante para você. Ou isso é usar a raiva a seu favor. E usar a raiva de uma maneira equivocada seria desconsiderar o seu compromisso, desconsiderar a situação e permanecer ali. Muito possivelmente, a raiva vai aumentar porque as pessoas que estão ali podem demorar mais do que você imagina, e quando a gente está com pressa, as coisas demoram muito mais, parece que aparece uma lupa, fique muito mais evidente para nós. Então aquilo pode, aumentar o nível de ansiedade e de raiva, e você pode chegar na sua vez já com uma agressividade na voz, já com uma raiva, descontando em cima do outro uma questão pessoal. Então, estar atento a isso e usar a raiva a favor é pensar num plano B. Hoje facilita muito os pedidos pela internet, por telefone ou pelo site, onde você pede, paga e envia para a casa do outro. Claro que isso também demanda tempo, mas muitas vezes muito menos tempo do que permanecer ali naquele lugar esperando a situação se tornar ainda mais difícil. E vamos fazer um outro exemplo de uma intensidade maior da raiva, onde o chamado de atenção e de consciência é maior, é mais intenso e precisa de um esforço maior da nossa parte. Precisa de uma ampliação de consciência mais significativa, mais importante para colocar a raiva a nosso favor. Então, imagina que você está num trabalho, o seu trabalho, e você divide uma ideia com um colega de trabalho. Você fala de um projeto, um sonho, ali mesmo para ser colocado em prática no trabalho. E essa pessoa, essa sua colega ou aquela pessoa que você achava que era sua amiga até então, rouba sua ideia, trai você. E apresenta para o seu chefe a ideia como se fosse dela. E você imagina que você chega para uma reunião, para uma apresentação sua, e aquela pessoa já está apresentando. E apresenta a ideia que você compartilhou com ela dias atrás ou um dia atrás, como se fosse dela. Imagina a potência da raiva que surge nesse momento. A vontade que dá, imagina a vontade que você teria. Como seria usar a raiva de uma maneira negativa e como seria usar a raiva de uma maneira positiva? Usar a raiva de uma maneira negativa seria perder a cabeça ali, desconectar da razão, deixar que a emoção se intensifique de uma forma tão grande que você perde a noção do que é correto, do que é certo, do que é justo, do que não é justo, e você simplesmente deixa a raiva, explode ali na frente de todo mundo, fala coisas pesadas, você extrapola na reação. Isso traz uma consequência para você muito grande, porque depois você fica remoendo aquilo,
E essa atitude, muitas vezes, na maioria das vezes, não alivia o que você tem dentro. A raiva continua ali presente. E aquela ideia, aquela situação continua martelando a sua cabeça e você continua sentindo injustiçada. O injustiçado, a atitude que você tomou não foi suficiente para trazer uma calma para o seu coração. Agora imagina que você fica ali, a pessoa está apresentando, você fica ali olhando para a cara dela, sentindo toda aquela raiva e você toma algumas atitudes importantes que eu vou falar aqui agora para dar esse tempo de assimilação diante de uma situação grande de raiva que nos exige muito. Alguns passos podem ser tomados. O primeiro deles é a respiração. Porque quando nós estamos diante de uma raiva muito intensa, a primeira coisa que corta é a respiração. Em alguns momentos a respiração fica muito curtinha e se você tiver atenção a isso, você vai perceber o nível da sua raiva. A respiração fica muito curtinha ou às vezes a sensação é de que a gente nem respira por alguns instantes. Isso faz com que a oxigenação para o nosso cérebro diminua e a gente diminua o nível da nossa consciência e a gente reaja muitas vezes de forma exagerada ao invés de responder àquela situação. No vídeo anterior eu falo sobre a diferença de reagir e responder, onde reagir é uma atitude instintiva e imediata, sem o uso da razão. É um contato muito forte com o instinto mesmo de defesa e a emoção muito intensa, mas não existe conexão com a razão. E a resposta, a atitude de responder é tomar consciência do instinto que vem, porque ele vem muito forte, de algo que você sabe que você precisa fazer, ter consciência da emoção intensa que está aqui, da força da raiva, mas incluir a racionalidade, para que você possa usar a raiva em benefício próprio e que você não ultrapasse o limite do outro. Então, para que você saiba exatamente onde termina o seu direito e começa o direito do outro. Isso é a atitude que coloca limite e que também traz paz. Apesar das vezes a raiva ficar ainda um pouquinho aqui, mas você sente que o nível da raiva já abaixa, porque você sente que você tomou uma atitude condizente. Você se defendeu, né? Você colocou limite, mas você também não ultrapassou o limite do outro. E a gente pode ver isso que eu tô falando numa cena de um filme que se chama Combinação Perfeita. Nessa cena, vocês poderão ver que a atriz principal, ela passa exatamente por essa situação. E lá vocês vão ver como ela reage. É possível nessa cena ver como usar a raiva a favor, como canalizar a raiva positivamente. Então lá ela coloca limite, ela até usa palavras duras, firmes, mas ela impacta o outro e ela se sente livre para seguir o caminho dela. Ela toma uma atitude muito favorável a ela mesma e ali naquela atitude ela escolhe usar a raiva como incentivo, como combustível para a sua determinação, para alcançar o sonho que ela tinha naquele projeto que foi traído. Ela conversa com o chefe e o chefe dá uma resposta para ela que ainda potencializa mais a raiva. E ela toma uma atitude muito condizente e sai daquela cena tomando a força da raiva para alcançar o sonho, o objetivo e o desejo dela. Porque a frustração nada mais é do que a gente ter o nosso sonho, o nosso objetivo, a nossa meta interrompida por uma responsabilidade nossa, né? Porque nós não tomamos a força de ação, nós não realizamos aquilo que nos leva em direção ao nosso objetivo,
nós ficamos esperando que o outro fizesse e então a gente não toma essa força e não realiza, então a gente se frustra com toda certeza e ali fica na lamentação. Ou quando o outro, como nessa cena aqui, o outro trai você, escolhe trair a sua confiança. Então vem a frustração, porque você confiou naquela pessoa, vem uma facada no coração, vem um balde de água fria e ali vem um convite muito intenso de atenção para transformar essa raiva em uma atitude positiva. Assistam esse filme, é uma comédia romântica, mas os homens também são convidados porque olham por essa ótica da determinação da atriz principal. O filme todo se baseia nisso, no que ela enfrenta para realizar o seu sonho. E muitas vezes, crescer é difícil, gente. Por que são poucas as pessoas que conseguem encontrar um caminho do meio em relação à raiva ou qualquer outro sentimento, que é o caminho que considera a necessidade própria sem desconsiderar a necessidade ou o limite do outro, sem invadir e sem desrespeitar o outro? Esse é o caminho do meio. Esse é o caminho onde eu sei me defender, eu sei me cuidar, mas eu não extrapolo. Eu posso colocar limite, eu posso romper uma relação, seja essa relação de trabalho, seja uma amizade, seja um relacionamento amoroso. Nesse filme que eu tô citando aqui, nessa cena, vocês vão ver que existe uma ruptura ali. Aliás, existem duas rupturas. Eu já dei um pouquinho de spoiler, eu não vou dar mais, mas eu vou convidar vocês a assistirem esse filme, que é muito bonito e que é muito interessante se a gente olha com esse olhar de determinação, como ser uma pessoa determinada, como usar a raiva como combustível para alcançar o seu objetivo, o seu sonho. Ali fica muito, muito claro o que eu tô querendo, a mensagem que eu tô trazendo aqui. Então, por que poucas pessoas conseguem alcançar esse lugar? Porque crescer dá trabalho. Porque crescer exige responsabilização. Exige tomar para si a responsabilidade de construir o próprio caminho. E muitas vezes, numa atitude infantil, mesmo sendo adultos, nós temos atitudes muitas vezes infantis. Vamos pensar então aqui numa criança. Como é uma criança? A criança não tem uma noção clara de distinção entre ela e o mundo. E eu vou fazer um parênteses aqui para explicar de onde isso vem. Vamos pensar na nossa gestação. Quando estamos sendo gerados, nós estamos de fato dentro do útero das nossas mães e conectados a ela pelo cordão umbilical. Nós somos 100% dependentes das nossas mães para a nossa sobrevivência. E sentimos fisicamente e emocionalmente tudo o que essa mãe sente. Então, nesse momento, nós, bebês e mães, somos uma única coisa, nós estamos fundidos. Nascemos e o cordão umbilical é cortado. Porém, esse corte é só físico, porque o bebê não tem compreensão naquele momento de que ele e a mãe agora, dali para frente, serão seres distintos. Para ele, continuam fundidos. Lá pelo 6º mês, entre o 6º e o 9º mês, em algum momento, o bebê começa a aprender que ele e a mãe são seres distintos. Tem a famosa fase da angústia ou fase da separação entre o bebê e a mãe. A mãe some da visão do bebê, muitas vezes porque vai trabalhar, por exemplo, e o bebê passa por uma angústia muito grande, porque cadê a minha outra parte, vamos colocar assim. E o bebê vai aprendendo aos poucos essa distinção, enquanto ele também vai introduzindo outras pessoas. Então, o pai, os irmãos, os avós, os tios, a funcionária da casa, a babá, um pouquinho mais de clareza. Ele vai aprendendo que aquelas pessoas ali, também existem no mundo dele. Então, ele vai ampliando um pouquinho. Entre os 3 e 4 anos, a criança começa a aprender o pronome eu. Ela começa a existir como ser, vamos colocar assim.
Não intelectualmente, tá, gente? Porque isso não passa por uma via intelectual. A criança passa muito por uma via instintiva, uma via de necessidade, contato direto com a necessidade dela, que é ser amada e ser nutrida. O mundo da criança vai se ampliando, porque aí ela vai para a escola, conhece professoras, conhece coleguinhas, de repente vai conhecendo outros funcionários da escola e o mundo dela vai se ampliando. Então, enquanto criança, a criança pensa que o mundo é uma extensão dela, é como uma coisa só que se amplia. E então a criança tem um olhar muito egoísta, porque está muito conectada com o que ela precisa, pelo atendimento das necessidades, e ela encontra uma forma de fazer isso presente, e ela também pensa que ela e o mundo são uma coisa só. Então, ela tem esse olhar egoísta. O que tá bom para ela, ela pensa que tá bom para o mundo, e ela quer todo o olhar para ela. Ela quer toda a atenção, porque nesse momento, enquanto criança, é uma necessidade. É um instinto de sobrevivência. Ela quer todos os olhares para ela enquanto criança. E quando um adulto ainda está muito conectado com a sua criança ferida, ele está nesse lugar de querer que o mundo atenda aos desejos dele, de achar que o mundo tem que seguir as regras que ele acha que são justas, que as ideias que ele tem. Então, o mundo tem que estar a serviço. Quando nós caminhamos no sentido do amadurecimento, nós assumimos de vez o adulto que somos. Isso significa compreender que o mundo não está aqui para satisfazer os nossos desejos e que nós também não estamos aqui para satisfazer os desejos do outro. Cada um tem condição e é responsável por atender às suas próprias necessidades e também por atender os seus desejos. Em algum outro momento, eu vou fazer um vídeo falando sobre a diferença de desejo e necessidade. Então, se você quer continuar assistindo os conteúdos que eu trago aqui, se está sendo útil para você, lembra de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que você não perca a oportunidade de novos conteúdos. Então, uma atitude madura diante da vida é olhar para uma situação de raiva, né? Independente da intensidade da raiva, uma intensidade branda, média ou muito intensa, e tomar atitudes que tragam para você lucidez, que tragam para você expansão da consciência, para que você possa tomar a atitude necessária na medida certa. E aqui eu vou colocar algumas sugestões para vocês, né? Nessa busca da minha caminhada aí desde 2005 e mais intensamente desde 2010, eu fui crescendo aos poucos. E nós temos duas maneiras de crescer na vida. Através da vida, que é uma forma mais dura, lidando com as consequências das nossas reações infantis, como eu disse aqui, quando a gente espera que o outro realize os nossos desejos, que o outro nos defenda, que o outro venha realizar aquilo que nós não estamos realizando. A gente aprende de forma muito dura com a vida a crescer. E a gente pode aprender a crescer com mais amor quando a gente escolhe o caminho do autoconhecimento, quando a gente escolhe expandir nossa consciência por conta própria. É um caminho difícil, mas mais difícil do que esse caminho é lidar com as consequências das nossas atitudes imaturas. Para mim, no meu ponto de vista, é muito mais difícil lidar com as atitudes imaturas quando eu escolho, né, ou de forma inconsciente, eu tenho uma atitude imatura. Para mim é muito difícil lidar com isso. Por quê? Porque muitas vezes, nessa caminhada toda que eu estou trazendo aqui, então estou contando um pouquinho da minha história, eu tive que lidar com a frustração. E aqui eu vou fazer um parêntese para contar um pouquinho sobre mim. Eu fui uma pessoa que fui muito mimada. Eu nasci, os meus pais eram muito novos, muito novos. E eu fui criada pelos meus pais, mas em um contato muito próximo com os meus avós. Eu fui primeira neta
e fui primeira sobrinha dos dois lados por 4 anos. Então, aqui já dá para imaginar o quanto eu fui paparicada e eu fui mimada. Isso foi muito confortável para mim enquanto criança. E ali eu aprendi que amor era atendimento dos desejos. Então eu passei muitos anos da minha vida acreditando que quem me amava fazia aquilo que eu queria. Então aqui vocês podem imaginar quantas e quantas vezes eu me frustrei. Quantas e quantas vezes a frustração foi presente na minha vida. E como foi duro crescer. Eu me lembro que na faculdade, quando eu vivia em república, né? Eu fiz faculdade e morei em república por todo o tempo da minha faculdade. Então, eu lidei com pessoas, 3 pessoas foram durante todo o tempo mesmo que eu morei e que eu cursei a faculdade em Petrópolis. E depois, algumas pessoas nesses 4 anos, elas vinham e iam. Na época, a minha faculdade era de 4 anos, então elas vinham e vinham. Uma quarta pessoa sempre mudou nesses 4 anos. Então, imagina 4 pessoas com criações diferentes, pensando diferente, convivendo para tomar uma decisão. E eu, né, como entendia que amor era atendimento dos desejos, não das necessidades, porque é diferente, em um outro vídeo eu vou falar sobre isso. Eu dava ideia e as meninas não queriam. E eu ficava possessa de raiva. Então foi duro crescer, foi árduo crescer. Então eu falo de uma estrada percorrida. E quando eu olho para trás, eu vejo hoje quantas vezes eu prefiro crescer pelo olhar da consciência, apesar de também ser difícil, do que crescer pelas dificuldades da vida, do caminho, sem esse olhar de busca interior. Para mim foi árduo, difícil, porque toda vez que eu era frustrada, eu achava que as pessoas não gostavam de mim. Eu não conseguia compreender que cada um tem o direito de pensar diferente, de fazer escolha diferente e de não ceder aquilo que eu queria. Então, falo de um lugar, de uma pessoa que experimentou a raiva de forma muito intensa. E no decorrer do meu caminho, que começou de forma mais intensa, eu comecei a buscar esse caminho de autoconsciência com 18 anos de idade. Depois eu não dei conta, foi muito para mim, eu passei um tempo sem buscar. E depois, em 2005, eu comecei esse caminho de forma mais intensa. E em 2010, eu mergulhei de cabeça nesse caminho, né, da busca da consciência. E agora, para mim, é uma filosofia de vida. É algo que eu não quero abrir mão. Para mim, é uma coisa essencial. Porque eu vi que a dor de crescer pela vida era muito mais dura do que a dor de crescer por descobrir, por descortinar as minhas atitudes, né? Me responsabilizar por aquilo que eu quero fazer, me responsabilizar por aquilo que eu quero construir, esperar o outro fazer por mim era muito mais frustrante do que lidar com a capacidade, né, de me equivocar, de errar, de cair e de aprender a levantar. Então, falo por experiência própria que eu fui uma pessoa e ainda tenho a raiva presente, muito presente. Então, diante de uma situação difícil, né, que eu falo aqui mesmo, diante da frustração, o que aparece para mim primeiro é raiva. Ainda é a raiva. Muito mais branda hoje em dia. Mas a diferença é que eu aprendi a lidar com a minha raiva. Então aqui eu falei que eu ia deixar algumas sugestões, né, que eu mesma experimentei no meu caminho e que eu aprendi também vendo outras pessoas, aquelas pessoas que eu admirava, eu falava assim, nossa gente, quando eu crescer eu quero lidar com a raiva daquele jeito. Então eu aprendi na minha própria jornada e na observação do outro. Primeira coisa que eu aprendi e que eu trago para vocês é que quando nós sentimos raiva, você vai observar isso agora com um olhar mais ampliado, a nossa respiração fica curtinha, né? Eu já falei isso aqui, a respiração fica bem curtinha e
o primeiro convite de ação que a raiva nos traz, independente da intensidade, quando você vê que está diante de uma raiva, você já pode começar a respirar. Respira para que o ar possa expandir, possa chegar até a sua consciência e que o seu cérebro possa ser melhor oxigenado para que você possa fazer melhores escolhas. Então respira. Quanto mais forte for a raiva, mais atenção você precisa colocar na sua respiração. Mais foco você precisa ter no ato, na atitude de respirar. Isso já vai conseguir trazer uma clareza, ampliação da sua consciência para que você saiba qual a melhor atitude naquele momento. O segundo momento é, se a sua raiva for pequena, média, até média, e você sentir que você está ainda conseguindo ter lucidez e consciência, você pode tomar uma atitude naquele momento. Então, como eu trouxe o caso do garçom, como eu trouxe o caso da farmácia. Quando você perceber que a atitude está intensa demais e que está muito difícil, que você até está respirando com dificuldade, mesmo trazendo a consciência, é hora de afastar. Nós nos equivocamos muitas vezes achando que a gente precisa tomar uma atitude naquele momento, porque uma parte nossa fala assim, não aceite levar desaforo para casa. E isso faz com que a gente atropele o momento, que a gente meta os pés pelas mãos, que a gente corte a consciência, corte a racionalidade. E a consciência não é só a racionalidade, tá, gente? A consciência é a integração da emoção, do instinto e da razão. O que seria isso? Deixa eu fazer um parêntese aqui para falar. Vem um instinto de algo que você precisa fazer para se defender, como uma ameaça que chega na sua vida, o instinto de sobrevivência, ele vem com tudo para você agir. Então, é sentir esse impulso que vem, tomar consciência da emoção que você está sentindo, às vezes vem muito calor, a vermelhidão no rosto, a expressão, né, ficou vermelha de raiva, por exemplo, você toma consciência do calor, do tremor, de todas as manifestações fisiológicas que aparecem, você está vendo, você está tomando consciência e você aí tem uma clareza de falar, nossa, o nível da raiva está assim, explodindo. Então, nesse momento é hora de você afastar, de você sair e de dar um direcionamento de ação para essa raiva. A raiva não pede contenção, ela pede movimento, ela pede ação para que isso possa diluir, para que possa amenizar. Então, você afasta e você pode caminhar, você pode sair para correr, para fazer qualquer atividade física que bem te entender, nadar, fazer musculação, algo onde você possa canalizar aquela força intensa para usar a seu favor, para que você possa ter tempo de assimilar, de compreender aquela emoção, o sentimento e conseguir ter clareza da atitude que você precisa tomar. Se não for possível você sair naquele momento para caminhar ou para fazer uma atividade física, você pode ir para o banheiro que seja, pega o seu telefone ou pega um caderno, pega uma caneta, pode pegar o seu telefone na parte de notas e escreva tudo o que você está sentindo, tudo o que você tem de vontade de dizer para o outro. Dê vazão para essa energia de raiva. Ou se você estiver na sua casa, num ambiente que você possa se expressar de forma mais natural e mais ampla, vá para o banheiro, grave o que você queria falar para aquela pessoa. E aí não precisa ter filtro, porque como você não está falando para o outro, você pode dizer o que você quiser. Você está só querendo dar vazão para essa energia potente. Então você pode xingar, você pode falar palavrão, você pode falar o que você quiser, porque ainda não é para o outro. É só para aliviar essa pressão que você está sentindo, para que isso não faça mal para você e nem para o outro. Ou você pode, se a intenção ainda da raiva isso não for suficiente, você pode pegar uma toalha, você pode torcer aquela toalha, imaginar que você está pegando aquela pessoa que te fez muita raiva, né, que te fez assim, porque às vezes a gente coloca te fez como se o outro tivesse culpa, né? Ali a gente vai ver que responsabilidade é bilateral, mas às vezes é uma situação que o outro te traiu, que o outro te enganou, você confiou, e aí também tem a sua responsabilidade de tomar mais cuidado com as pessoas que você se abre. Então tem uma parte sua que é responsável e tem a parte do outro que escolheu te trair, isso é dele. Mas a sua parte é aprender a escolher melhores pessoas para confiar.
onde você deposita a sua confiança. Então, naquele momento, você pega uma toalha, você torce aquela toalha como se você estivesse torcendo o pescoço da pessoa, por exemplo. Você pode morder a toalha, você pode chutar uma almofada, um cobertor que está na sua casa, você pode pegar essa almofada e socar. Você precisa dar uma vazão para essa energia. E aí você escolhe a sua maneira. Aqui são sugestões para que você possa deixar sair de você. E você vai perceber que depois de fazer isso, de gravar, de sair para correr, de caminhar ou de escrever, dar vazão para essa energia, a sua consciência, a energia ameniza, né? Ela abaixa o nível de energia, a sua consciência amplia e ali você pode começar a ver qual é a razão que você precisa, qual é a atitude que integra o instinto, aquilo que você sabe que você precisa fazer, a emoção e a razão para falar, não, é isso mesmo que eu preciso fazer, mas como eu vou fazer isso? A maneira como você escolhe fazer é essencial para que depois você se sinta amparado por você mesma e você não entre em contato, por exemplo, com a culpa, que muitas vezes aparece quando a gente toma uma atitude exagerada ou impulsiva. Então, para que você entre em contato com o lugar de ter tomado a atitude necessária em defesa de você mesma ou de você mesmo, sem, com isso, ultrapassar o limite do outro. Sem que, com isso, desrespeitar um limite necessário entre aquilo que você precisa, aquilo que é seu direito e aonde começa o direito do outro. Então, para mim, e na minha jornada, né, é assim que eu ajudo os meus pacientes a lidarem com a energia da raiva e é assim que eu vejo também pessoas que eu admiro lidando com essa energia de raiva. Respirando, escolhendo uma ação para dar vazão e depois analisando, ampliando a consciência para fazer uma escolha consciente. E agora eu vou lá naquela pessoa, você vai lá naquela pessoa, naquela situação e fala, olha, agora eu tô pronta para conversar com você. E a gente pode dizer pro outro, naquele momento, né, da raiva tá muito intensa, eu tô com muita raiva e eu preciso de um tempo. Eu não vou conversar com você agora. E afastar, isso é uma atitude de proteção. Isso é já usar a raiva a seu favor. Isso é já colocar a energia intensa da raiva de forma positiva, para você e para o outro. Então, respire, dê vazão, depois dê um passo para trás, amplie a consciência, integre também a visão do outro, lado do outro. Esse filme, gente, é muito legal para vocês enxergarem com clareza o que eu estou dizendo. É muito legal, vale muito a pena assistir. E acho que depois desse vídeo, vai ampliar muito a consciência. E depois, foque a energia para direcionar uma determinação para você. Aquilo que te aconteceu foi um obstáculo para o seu sonho, foi um obstáculo para seus objetivos e suas metas. Mas se isso vai limitar o seu sonho, seus objetivos e metas, só depende de você. Você pode paralisar aí e colocar a culpa na situação ou na pessoa e dizer que aquilo que aconteceu impediu você de realizar seus sonhos e desejos e objetivos, ou você pode pegar essa raiva e trazer como força potencializadora para direcionar o caminho que você quer chegar. Isso só depende de você, é uma escolha pessoal. Se você gostou desse vídeo, cadastre aqui no canal, porque eu trago vídeos novos toda semana. E para que você não perca os conteúdos, se estiver sendo útil para você, não se esqueça de ativar o sininho, de fazer um comentário aqui dizendo como você se sentiu depois de que você assistiu esse vídeo e também de compartilhar com pessoas que você acha, que você sente que pode se beneficiar com esse vídeo, né? Com essa explanação aqui, com esse compartilhamento aqui da minha visão, né? Do meu ponto de vista, de como também eu ajudo os meus pacientes. É um prazer ter você por aqui e nos vemos em breve. Um abraço!